Olá, seja muito bem-vindo, consultor, bem-vinda, consultora, ao nosso esquenta do mapa do consultor de sucesso. É um prazer imenso ter vocês por aqui. Vamos chegando, vamos dando bom dia, boa tarde, né? Estamos agora ao meio-dia, vamos chegando então. Bom dia, Ana, tudo bem? Quanto tempo eu não te vejo? Vamos chegando, consultores queridos, para essa aula de hoje, onde nós vamos realmente conversar, onde nós vamos falar sobre a consultoria, onde nós vamos falar sobre como ter conversas poderosas com os nossos clientes. Bom dia, Ana, bom dia. Vamos todos entrando. Bem, para quem vem chegando agora, tem muita gente nova chegando aqui no perfil da PDE. Então, meu nome é Gisele Parente, eu sou consultora empresarial, atuo há mais de 20 anos ajudando empresas e pessoas a terem performance e resultados. E sou sócia aqui da Performance de Excelência, onde eu ajudo você, consultor, consultora, a viver os desafios do nosso dia a dia da consultoria, né? E assim nós seguimos o nosso caminho no desenvolvimento mútuo, né, das nossas competências. Eu acredito que eu compartilho com vocês tudo aquilo que sei, tudo aquilo que já vivi no dia a dia da consultoria e aprendo muitas coisas novas todos os dias com vocês também, né, que tem os desafios dentro dos clientes de vocês, que enfrentam desafios no dia a dia da consultoria de vocês. O tema da nossa live hoje é como ter conversas poderosas com o nosso cliente. E por que eu trouxe esse tema? Muitas vezes, dentro das nossas reuniões de consultores na PDE, o que nós observamos, né? Muitos dos nossos consultores vêm com a fala assim: puxa, eu passei uma tarefa para uma pessoa, para um líder lá no meu cliente, e esse líder não me entregou. Eu tô tentando marcar com um líder no meu cliente, o líder acaba não me atendendo, remarcando, reagendando. O meu cronograma de trabalho está atrasado porque o cliente não faz as tarefas que precisam ser feitas, enfim. São muitas falas de dificuldades e de desafios que nós, consultores, vivemos no nosso dia a dia, justamente por quê? Porque nós não conseguimos ter a conversa necessária com o cliente no momento certo, tá? Então, o que fazer quando acontecem esses probleminhas durante a nossa consultoria, né? É importante a gente ter clareza no nosso processo de comunicação. Ontem eu fiz uma live meio-dia, se você não assistiu, vai lá e assiste, falando sobre comunicação. Então, como é importante, eu vou dar só um review aqui curtinho, como é importante nós termos consciência de como nós nos comunicamos com as pessoas, com os líderes e principalmente com os nossos clientes, né? Então, nós precisamos ter uma escuta ativa, nós precisamos ter uma comunicação passiva, vai e vem, né? Eu preciso entender o que está sendo dito, eu preciso saber colocar a minha comunicação, eu preciso conseguir fazer com que o cliente entenda aquilo que eu estou dizendo para ele. Preciso cuidar muito enquanto consultor, e eu dou essa dica para vocês, né? Da forma de comunicação. Se é uma comunicação escrita, como eu estou mandando a mensagem para esse meu cliente, via e-mail ou via WhatsApp. Se é uma comunicação verbal, como eu estou colocando as palavras, como é a minha linguagem corporal, para que meu cliente receba toda essa mensagem da melhor forma possível.
Qual é a linguagem corporal do meu cliente, ou do líder, ou da pessoa que eu estou me comunicando? Essa pessoa tem uma postura de quem está recebendo a mensagem, ou essa pessoa tem uma postura de que não está bem com essa comunicação, não quer saber desse assunto, está incomodado com aquilo que você está falando. Tudo isso traz indícios, mensagens, né, subliminares ali nas entrelinhas de como eu abordo o tema de hoje, de como eu tenho uma conversa poderosa, então, para o meu cliente. Enquanto isso, eu vou dando boas-vindas, Muniz, Denis, Tami, sejam todos muito bem-vindos, viu? É um prazer ter você aqui nessa aula. Então, eu preciso passar para o meu cliente um feedback, uma informação, pontuar sobre um cronograma que não está andando certo, enfim, preciso ter uma conversa com o meu cliente desafiadora, uma conversa difícil. Como abordar isso com o meu cliente? Como falar isso com o cliente? Bem, eu gosto muito de utilizar, quando eu vou fazer esse tipo de comunicação específica, uma ferramenta de feedback estruturado, tá? Então, eu começo a utilizar essa ferramenta de feedback estruturado como? Primeiro, eu não faço essa conversa com o meu cliente ou esse feedback com o meu cliente em qualquer momento, tá? Se eu vejo que alguma coisa não está andando bem durante o processo de consultoria, que eu preciso ter uma conversa poderosa, uma conversa que requer uma atenção especial, tanto minha quanto do cliente, eu prefiro marcar um dia específico para isso. Ou reservar um horário durante o meu atendimento para isso, tá? Por quê? Porque eu não gosto de pegar meu cliente de surpresa e eu quero que o meu cliente, ou o líder, a pessoa que eu trabalho ali dentro do projeto da consultoria, esteja preparado para receber esse feedback, para ter essa conversa. Então, a abordagem é: preciso conversar com você sobre alguns temas da consultoria. Que dia podemos marcar? Ou, precisamos alinhar alguns temas do nosso projeto. Podemos falar no final do nosso atendimento de amanhã? Ou você prefere um outro horário? Então, quando eu levo para o meu cliente, para o líder do meu cliente ou para alguém que eu esteja atendendo dentro do projeto, essa mensagem, eu já preparo para ter uma conversa. Então, quando a pessoa vem conversar comigo, ela já sabe que eu vou abordar algum tema. E não fica assim, de surpresa. Ah, mas era só um atendimento e de repente me jogou uma bomba. Não, eu te avisei que teríamos uma conversa. Tá? Ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, passo 1 de um feedback estruturado, de uma conversa poderosa, bem estruturada. Passo 2, fiz a agenda. Passo 2, eu vou reservar um local para conversar com essa pessoa. Se de repente você atende esse cliente de forma presencial e normalmente na mesa ali de trabalho, né, dele, tem pessoas em volta, não é ali que você vai ter essa conversa. Então, você vai pedir para vocês irem para uma sala de reuniões, ou você já vai até dizer para ele: olha, vamos marcar tal dia, eu vou precisar que você reserve a sala de reuniões. Ou se você faz um atendimento online, já garantir que o cliente estará num lugar reservado, num lugar onde ele possa ter, de uma forma tranquila, liberdade para conversar com você nesse momento. Tá? Então, quando fazemos uma conversa poderosa para o cliente, nós temos que preparar todo o ambiente. Por quê? Porque senão o celular toca, alguém bate na porta,
Ou o cliente pede um minutinho para você e aí você perde toda a estrutura daquilo que você estava conversando. Ou a pessoa está na mesa dela, não tem liberdade para comentar algo que esteja acontecendo, algum impacto que isso esteja trazendo. Olha como é importante essa estrutura. Então eu recomendo que vocês façam esses 2 passos antes. Reserve com o cliente um horário e um local onde ele possa ter liberdade para conversar com você. Terceiro, se prepare para essa conversa. Anote no teu caderno, no teu celular, no teu bloco de notas, em um relatório, em um formulário de feedback, tá? Quais são os tópicos que você precisa abordar com o seu cliente? Para que você faça isso de forma estruturada e para que você não esqueça nenhum tópico. Recentemente, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu precisei ter uma conversa com um cliente, foi agora em dezembro, porque nós começamos o processo de consultoria, acho que foi em abril ou maio, e ele está com um cronograma super atrasado. Nós iniciamos em abril, na metodologia que eu sempre utilizo, mas ao longo do processo ele falou para mim, ele falou, Gi, eu não consigo que você me deixe tarefas. Eu tô sobrecarregado e com muitas demandas e eu não tô conseguindo fazer aquilo que você deixa para eu fazer. Então, isso tá me deixando mais sobrecarregado e eu fico muito apreensivo por não estar te entregando aquilo que a gente combinou e me cobro e, cara, tá horrível isso, eu não quero que seja assim. Dá para executarmos as tarefas durante os nossos atendimentos? Aí eu fiz uma cara assim para ele. Ele falou, eu sei que vai comprometer o nosso cronograma. Eu sei que vai comprometer o nosso cronograma, mas eu prefiro assim. Fica tudo bem para você? Eu falei, sim. Uma coisa ou outra, eu preciso que você faça. Mas, de modo geral, vamos executar, então, durante os nossos atendimentos. E demos andamento no processo de consultoria dessa forma. E aí fomos, né? Os meses foram passando, chegou agora em dezembro. Era um período, era um marco onde nós tínhamos que fazer um alinhamento do projeto como um todo. E aí eu falei para ele, ó, nós vamos marcar no dia tal para falarmos sobre o nosso cronograma, tá? Então é importante que a gente tenha liberdade aí para conversar. Não sei se você vai estar numa sala de reuniões, porque eu faço atendimento online, né? Mas é importante aí que você esteja num lugar reservado para a gente conversar sobre o nosso cronograma. Ah, perfeito. Tá, então, é isso. Sentei com o cliente, conversei e fiz os passos que nós vamos seguir agora. Então, primeiro passo, agendar o horário. Segundo passo, garantir que ele esteja num local onde ele se sinta confortável para conversar com você. Terceiro, organizar em tópicos de forma estruturada como é que você vai fazer essa comunicação para ele, o que você precisa abordar para que tenha o impacto que você precisa. E o quarto passo, vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Quarto passo, chegou para atender seu cliente, né? Já não chega com aquela cara já sério, aquela cara que você vai abordar um tema difícil, nervoso ou nervosa, apreensiva, não. Chegue para atender seu cliente tranquilo. Chegue para ter essa conversa poderosa, tranquilo, tranquila, tá? É só uma conversa. Quando você faz isso de forma estruturada, tende a ser uma conversa tranquila e que traz bons resultados. Então é isso que você precisa ter. Vai com uma boa energia. Chegue, quebra o gelo com esse cliente, pergunta como estão as coisas, como está o andamento. Se você conversou com ele recentemente, tem algum tema que você sabe que vai conectar com ele, conecte. Use
os primeiros 3, 4 minutos dessa reunião para gerar conexão com esse cliente, tá? Com essa pessoa que você vai ter essa conversa. Quanto mais conexão você gerar nesse início, melhor vai ser tua conversa. Melhor vai ser o andamento desse teu feedback, tá? Então vá alinhando, prepara o terreno e aí sim você vai conversar com o cliente, com a pessoa ali dentro do seu cliente, o líder ou qualquer pessoa que você esteja tratando o projeto. Toma só um cuidado, é um ponto importante para não virar a chave da seguinte forma. Entrando aqui no nosso assunto de hoje, precisamos agora ir para a nossa conversa. Veja só, veja bem, tá? Tenta ir de uma forma natural, sabe? Vai encaixando um assunto no outro, e quando você viu, você já entrou aí no tema da conversa que você precisa ter. Vai encaminhando a tua conversa informal para essa conversa mais poderosa e já entra nela assim de uma forma mais leve, mais tranquila, tá? É importante que o cliente, que a pessoa com quem você esteja tendo essa conversa poderosa, ela não sinta um peso da conversa, né? Simplesmente ela entenda que é um ponto que vocês precisam alinhar, mas não precisa ser pesado, não precisa ser denso, não precisa trazer nenhuma animosidade, tá bom? Falei do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto passo, tá? O quinto passo, então, é você abordar realmente aquilo que precisa ser dito, tá? Quebrou o gelo, vamos falar o que precisa ser falado de uma forma reta, de uma forma sem ficar rodeando, sem ficar... Não! Olha, cliente, eu preciso conversar com você hoje, então, sobre o nosso cronograma, né? Então, estamos falando aí sobre prazos e tudo mais. Vou aproveitar e falar com você aqui sobre o cronograma de trabalho, tá? Nós estamos com um atraso significativo no nosso cronograma, éramos para estar na etapa X, estamos na etapa Y, os motivos são esse, e nós precisamos juntos construir um plano de ação para que nós possamos terminar essa nossa implantação no prazo. Ou nós precisamos juntos construir aqui alguma estratégia, porque nós vamos estourar o prazo. Então é importante, olha, senhora A, estamos aqui conversando, alinhando, porque tenho visto que as tarefas que eu tenho deixado, você não tem executado. Então eu preciso que as tarefas que eu estou te passando sejam executadas, porque isso está comprometendo aqui o nosso cronograma. E aí eu fico desconfortável de ficar te cobrando toda hora, e eu vou ter que passar isso para o gestor do nosso projeto. Por isso que eu estou te posicionando. Então é importante sempre você relatar o que está acontecendo ali naquele momento e demonstrar para essa pessoa que você está fazendo esse feedback, essa comunicação, qual é o impacto que isso está trazendo para você. Você pode entrar até na linha de como você vem se sentindo com tal situação, tá? Por quê? Porque quando eu me coloco nessa situação do que eu estou sentindo, de como eu estou trazendo esse impacto para mim, eu crio de novo a conexão que pode ter sido quebrada no momento em que eu relatei o problema, o desafio, a dificuldade. Então eu retomo a conexão quando eu me coloco num lugar de estar passando por uma dificuldade devido a essa situação. Então essa é a nossa quinta etapa. Depois que eu relatei tudo isso, eu faço um momento de pausa
E aí eu vou ouvir desse meu cliente, né, dessa pessoa que eu estou conversando, qual é realmente a situação que ela está vivendo. Qual é a situação que ela está vivendo? Por que essa pessoa não tem cumprido os prazos? Como o meu cliente está se sentindo de ver que o cronograma está em atraso? E aí é realmente o momento de você aplicar a escutativa. Nesse momento é o momento de você se conectar e ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Quais são os motivos, quais são os desafios que ela está vivendo, quais são as dificuldades. E só manter ali uma linha de raciocínio, conduzir essa pessoa por uma linha, né, onde ela não extravase e não comece a culpar outras pessoas, não comece a responsabilizar um outro departamento, uma outra pessoa ou uma outra situação. Então, quando você dá espaço para essa pessoa falar, você acompanha o raciocínio dela e simplesmente ela fala, mas a responsabilidade é do fulano, porque o fulano... Né? Então, traz essa pessoa para você, né? Diz, olha senhora A, olha senhor B, nesse momento, né, eu gostaria de trazer pra gente aqui, né, pra nossa situação, pro nosso cenário, para aquilo que está sob a sua responsabilidade. Então, traz de novo aquele cliente, aquela pessoa para a conversa e deixa ela raciocinar e falar. Terminou ali a linha de raciocínio dela, você entendeu o que ela falou, leve em consideração tudo aquilo que ela falou, consensa no que for necessário. Vamos então para um sexto passo, que é o quê? É você dizer para ela, perfeito, entendi, tudo certo. Vamos aqui juntos, então, montar um plano de ação? Para que a gente possa colocar esse cronograma em dia? Para que a gente possa organizar tudo que precisa ser organizado? Vamos montar um cronograma aqui para a gente alinhar essa situação das tarefas? O que tem atrasado? O que a gente precisa colocar em dia? Vamos montar um cronograma? E aí você, naquele momento, junto com a pessoa, você cria um plano de ação simples. O que vai ser feito? Como vai ser feito? E qual é o prazo? O que fazer, como fazer e qual o prazo. Lembre-se apenas de observar a situação que você relatou para a pessoa. O plano de ação que você está estabelecendo com ela precisa estar alinhado com a tua conversa inicial, com tudo aquilo que você relatou que era a sua dor, o seu problema, a sua dificuldade, tá? Então, crie um plano de ação com essa pessoa. O que precisa ser feito para alinhar a situação? Como vai ser feito? Qual é o prazo? E essa, agora, a 7ª dica que eu vou dar é realmente a de ouro, tá? É o que faz esse feedback, essa estrutura de conversa poderosa fazer sentido realmente, que é o quê? Você acompanhar esse prazo que você deu para a pessoa. Você estar junto com essa pessoa e entender se o cronograma ali que vocês estabeleceram para resolver o problema está sendo cumprido, tá? Então, esse é o formato que eu uso pro dia a dia da minha consultoria, quando eu preciso ter uma conversa com o meu cliente. Poderosa, que eu sei que vai ser difícil, que eu sei que pode impactar no projeto, que eu sei que pode colocar em risco a consultoria.
É essa estrutura que eu utilizo, sempre me colocando à disposição. E em que eu posso te ajudar nessa ação que você está colocando? Existe mais algum ponto que eu posso te apoiar para que você consiga executar essas atividades? Quando você se coloca nessa situação de apoio, né? Você se coloca nessa situação de patrocínio positivo, normalmente o negócio flui. E por que é importante você ir lá e acompanhar se esse plano de ação foi executado? Porque a pessoa se sente acolhida, amparada. Pô, me cobrou, mas fez. Tá aqui comigo, veio ver se eu fiz mesmo. Poxa vida, não é só cobrar. Ela tá junto comigo, tá me ajudando. Olha que legal, essa consultora trabalha em parceria com a gente. Ela entende a nossa dor. Ela consegue nos ajudar quando a gente precisa. Então é essa característica que a gente coloca dentro da estrutura do nosso trabalho e que faz realmente a gente ter um diferencial do nosso cliente. É muito diferente de simplesmente sentar com o cliente e posicionar o cliente num modelo que parece uma reclamação. Olha, cliente, tá acontecendo assim, o nosso cronograma tá atrasado, porque você pediu isso e, enfim, não aconteceu e agora a gente precisa resolver esse problema. Como é que a gente vai fazer? Não! Lembre-se sempre, consultor, consultora, você foi contratada para levar soluções para o seu cliente. Não chega com um problema e joga no colo dele. Por mais que você esteja tendo uma conversa ali difícil e tratando sobre um problema, mostra para ele que vocês estão juntos, que é uma construção, a consultoria. Que você tem como reverter isso, que você vai ajudá-lo a construir caminhos diferentes, a pensar diferente. É bem diferente, né? Me diz aí, eu não quero ficar falando aqui sozinha não. Comenta aí pra mim, conversa comigo, vamos lá. Como é que você faz para conversar com teu cliente? Você tem uma estrutura de raciocínio quando você precisa levar isso para o teu cliente? Ou simplesmente você fala o que precisa falar e acabou, enfim. Reage ao teu cliente da forma com que ele precisa reagir. Vamos lá, me responde aqui nos comentários. Olha aqui. Dessa forma, eu nunca abordei com o meu cliente. Pois é. Depois que eu aprendi essa estrutura de feedback, de conversa poderosa, eu utilizo ela em muitos momentos, né? Essa estrutura de feedback, ela é bacana, inclusive para você ensinar o seu cliente a fazer com a equipe. Porque é uma ferramenta realmente de desenvolvimento humano muito grande. E nós precisamos ter essa consciência que enquanto consultor, enquanto consultora, nós temos a responsabilidade de desenvolver o nosso cliente, desenvolver a mentalidade desse cliente, de desenvolver a mentalidade de todas as pessoas que nós estamos atendendo no projeto. Agora mesmo, eu acabei de sair de uma reunião, de um atendimento com o cliente, e é um projeto de planejamento estratégico. E eu faço com ele também uma consultoria de gestão estratégica dos processos. E nós fizemos, né, ano passado, todo o organograma, toda a estrutura dos processos. E agora, dentro do planejamento estratégico, nós conseguimos identificar o quê? Que a empresa assumiu um nível de maturidade que hoje ela precisa rever toda a estrutura comercial.
Então, ela precisa trabalhar o processo comercial dessa empresa como um todo, para revisar o seu funil de vendas e para criar, então, uma metodologia de atendimento comercial diferenciada. Só que, se há meses atrás, quando nós fizemos o mapeamento desse processo todo do comercial, isso tivesse sido implementado, ele não teria resultado. Por quê? Porque a empresa não tinha uma maturidade mesmo para ter um modelo de funil de vendas, com vendedores, com marketing atuando e prospectando clientes para eles. Eles não tinham como atuar dentro de uma estrutura de vendas esquematizada, né? Ali um funil de vendas bem executado. E é isso. Hoje, essa empresa assumiu uma maturidade de conseguir trabalhar de uma forma diferente. Então, é importante que os nossos feedbacks para os nossos clientes sejam feitos de forma estruturada. Por quê? Porque ele entende que, opa, eu preciso desenvolver esse meu ponto crítico aqui, está comprometendo minha empresa, está comprometendo os meus resultados. Eu preciso desenvolver aqui, olha, o meu mindset, a minha mentalidade. Eu preciso ampliar a forma com que eu estou olhando as coisas. E é teu papel, consultor, é teu papel, consultora, desenvolver a mentalidade do teu cliente. Eu tenho certeza que se você utilizar essa ferramenta, esses 7 passos, tua consultoria nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Com certeza absoluta, o teu cliente vai terminar o processo como um todo com a mentalidade expandida. E ele vai trazer, então, para o teu trabalho um valor agregado que ele não traria antes. Tá? Então, quais são os 7 passos? Sempre que eu precisar ter uma conversa poderosa com meu cliente, o que eu faço? Agendo um dia, um horário, um local reservado. Então, tenho ali um local reservado para conversar com meu cliente. Organizo, roteirizo, monto essa conversa. Chego no meu atendimento ao cliente, nessa reunião, nessa conversa, de uma forma leve, de uma forma descontraída, buscando me conectar com o cliente e com o assunto que eu vou abordar, por caminhos que não tragam um peso para essa conversa. Entro no tema e discorro com o meu cliente de forma organizada. E vou fazendo as leituras, né, da linguagem corporal do meu cliente. Se meu cliente está aceitando aquilo que eu estou falando, se ele está repelindo aquilo que eu estou falando, se ele está confortável, ou se aquilo está trazendo muito incômodo, para saber como eu abordo isso e por que caminhos eu vou conduzindo essa conversa. Então, preciso ter essa percepção, tá? Depois, eu ouço meu cliente de forma ativa. Ouço meu cliente. Entendo quais são as dores, as dificuldades desse cliente. Consenso aquilo que eu disse, com aquilo que ele disse. E monto com esse cliente um plano de ação. Para resolver, então, aquilo que foi abordado no início da nossa conversa. Crio um plano de ação, executo esse plano de ação junto com o cliente, acompanho o cliente, faço o patrocínio positivo, vejo se ele está cumprindo cada fase. E encerro, então, aí a nossa conversa poderosa. Cumpro o passo a passo com o meu cliente, para que meu cliente tenha a visão de que eu entreguei para ele um desafio, uma dor, e talvez
um problema até, mas que juntos nós construímos uma solução e que juntos a gente chegou num resultado diferente e que ele saiu dali com a mente dele expandida, com um pensamento diferente, tá? Isso é ter uma conversa poderosa com o cliente. Consultor, consultora, se você tiver que sair com uma chave virada dessa aula de hoje, uma só, você é pago para levar solução para o seu cliente. Mesmo durante conversas poderosas, demonstre para o seu cliente que você está agregando valor a ele. E saia dessa reunião com um plano de ação para ter solução, não com o cliente com problema na cabeça dele. Tá bem? É essa a mensagem que eu tenho para passar para você hoje. E aproveito então para lembrar você que amanhã, quinta-feira, dia 26, é a nossa Super Masterclass, o mapa do consultor de sucesso. Então, se você deseja melhorar suas competências na consultoria, se você deseja entender e aprender mais para ter resultados que muitos consultores já tiveram, nessa aula eu e a Débora, nós vamos compartilhar com você o caminho de sucesso que muitos consultores já viveram para chegar aonde já chegaram, com clientes, né? Com uma agenda cheia, com liberdade financeira, liberdade geográfica, tá? Então nós vamos compartilhar isso com você. Se você ainda não se inscreveu na aula, vai lá na bio, clica no link, faça a sua inscrição, está bem? Para que você garanta que você vai ser avisado e você vai estar lá com a gente nessa super aula, onde nós vamos compartilhar muito do nosso conhecimento, entregar ferramentas e conversar bastante como você pode percorrer esse caminho, então, para ser um consultor de sucesso. Se você está chegando agora e perdeu o conteúdo, não tem problema nenhum, ele está gravado, vai ficar aí na bio, está bem? É só você acessar, assistir a aula e se gostou, fez sentido para você, deixa seu comentário, comenta também aqui na live, né? Quais foram as chaves que viraram, quais foram, qual foi o seu aprendizado com relação ao tema abordado aqui, né? E como que você faz para ter a conversa poderosa com o seu cliente, tá bom? Muito obrigada, sejam todos bem-vindos ao nosso perfil, assistam às aulas, consumam nosso conteúdo e compartilhe com a gente sempre aquilo que você está aprendendo. Amanhã, meio-dia, eu vou estar aqui para compartilhar mais um super conteúdo com você. Eu vou falar sobre a melhoria contínua da consultoria. Como que você pode aplicar melhoria contínua dentro do seu processo de consultoria, tá? Vem comigo, amanhã, meio-dia, te espero nessa aula do Esquenta, da nossa Masterclass, tá bom? Te vejo amanhã, tchau, tchau, forte abraço.